Fala pessoal, Gianni Dias, treinador oficial da Rinodê. E hoje aqui para me acompanhar, para me ajudar, essa mulher impactante, imperial diamante, Gabi Dermínio, pessoal. Ela vai me ajudar hoje, nós vamos fazer um look natural, aquele look para você fazer rapidinho, para sair pra rua, para fazer uma PN, para você sair pra rua para fazer uma apresentação, enfim, um look super rápido. Então, pessoal, vamos começar usando esse quarteto natural, que é um quarteto super, assim, coringa. Vocês têm que ter esse produto, tá? É uma recomendação, assim, pra ter dentro da bolsa, levar, porque ele vai ajudar bastante. Nós vamos começar pela área dos olhos. Por quê, pessoal? Porque se cair, depois não tem problema, sabe? Porque nós vamos pintar a base, fazer toda essa correção. Então, fica mais fácil de fazer. Eu vou optar aqui em usar esse marrom um pouquinho mais clarinho, tá bom? Por conta do tom da pele da Gabi, certo? Então, eu tô usando um pincel aqui para esfumar, certo? Eu vou passar na pálpebra móvel primeiro. Você vai ver que vai dar só uma leve correção. Gente, isso aqui é para não ter desculpa, tá? Para não falar assim, eu não vou maquiar porque eu não sei. Esse look aqui, qualquer pessoa é capaz de fazer. Eu chamo de casual jeans. Já ouviu falar aquele casual jeans, aquela roupa básica? Pois bem. E agora, só para dar uma leve realçada no côncavo dela, então, por exemplo, a Gabi aqui não tem tão forte a marcação do côncavo. Às vezes orientais também não tem. Para você saber, você vem aqui, ó, e aperta que você vai sentir o côncavo, tá? Então eu vou fazer uma marcação do côncavo com o mesmo pincel. Sempre que você pegar o produto, gente, dá uma leve batidinha para sair o excesso, para cair o menos possível. Então eu vim aqui do canto. Vou marcar bem esse cantinho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou puxando para lá, certo? Para ficar justamente aqui uma marcação bem definida, uma marcação bonita. Olha como já vai definindo o côncavo dela, bem legal, olha que interessante. E é um olho também, pessoal, para quem, por exemplo, você que é empresária, você que trabalha em alguma empresa tem que ir maquiada, é um olho super executivo. Vocês vão ver. Sempre lembrando de deixar, eu subi um pouco para marcar o côncavo da Gabi, mas sempre deixando essa área abaixo da sobrancelha, que é a área de iluminação. Nós vamos fazer uma iluminação aqui também. Então, tá vendo? Olha que interessante que eu mostrei para vocês. Aqui, vocês vão ver que cai um pouquinho de sombra. Então, como eu não fiz a pele, tranquilo, não vai interferir em nada. Olha que prático quando você começa pelos olhos. Perfeito? Meninas, agora eu vou passar o Shape Stay, tá bom? Que é para sobrancelha. Na verdade, ele é super prático. Eu falo que outro produto que você tem que ter, esse não tem como ficar sem, porque ele tem os dois tons para você usar na sobrancelha, o gelzinho para fixar essa sobrancelha, deixar ela bem definida, e esse iluminador. Nesse momento eu vou usar o iluminador já, abaixo da sobrancelha. Até eu vou usar esse iluminador para não deixar, tá vendo como o iluminador ele já meio que disfarça essa marcação do marrom? Não deixa uma linha, tá vendo? Eu vou usar um pouquinho para aproveitar o restinho que sobrou para colocar um pouquinho aqui no cantinho lacrimal. Mas olha como já dá uma levantada no olhar. Isso porque a gente nem finalizou a sobrancelha. Só com o iluminador. Bem prático, tá vendo? Vamos passar o lápis e aí eu volto com o Shape Stay para sobrancelha, certo? Meninas, agora eu vou usar o Dazzle, o lápis marrom, tá bom? Muitas mulheres perguntam como utilizar o lápis marrom nesse tom. Vamos fazer um tom monocromático, né? Então, sombra marrom e também lápis marrom. Ele vai dar uma abertura nos olhos, certo? Eu vou passar esse lápis, pode olhar pra cima, Gabi, na marca d'água. Então, eu passei o lápis e os olhos já querem, às vezes, soltar um pouco de lágrima. O que você faz? Você abre a boca nesse momento. Assim, sabia? Porque nesse momento que você abre, a glândula lacrimal, ela sobe. E aí você não chora. Agora eu passei dentro da marca d'água, vou passar fora. O princípio básico da maquiagem é o seguinte, tudo que é cremoso precisa ser selado. Então eu vim com o meu pincel, com a sombra que eu passei em cima, eu vou selar esse lápis embaixo para que ele dure e não borre, certo? Agora novamente quarteto natural, eu vou passar aqui embaixo. Já unindo a parte de baixo com a de cima, dando uma levantada no olhar. Se você quiser dar mais profundidade para esse olhar ainda, deixar ele mais marcado, você pode utilizar o lápis preto no lugar do marrom. Mas acho que o marrom super atendeu aqui, lembrando que é um casual jeans, é um look realmente pro dia a dia super tranquilo de fazer. Vou passar máscara de cílios. Então agora eu vou utilizar a Belvedere, que é a máscara de cílios da nossa linha de maquiagem italiana Bella Ode.
eu vou pentear apenas as pontas dos cílios da Gabi, sempre fazendo movimentos assim para que separe os cílios, para que não crie aquele efeito que a gente chama de perna de aranha, né? Que é justamente quando gruda tudo, não fica legal. Então você tem que dar sempre um toquezinho assim. Se você sentir que grudou, você pega um pentinho, esse pentinho, e dá uma separada. Eu vou voltar para a sobrancelha e vou fazer o desenho da sobrancelha. Novamente, Shape Stay. Então eu vou molhar no meu gelzinho e vou pegar o produto aqui. E vou delinear. Esse pincelzinho, pessoal, ele é muito utilizado para passar batom. Mas olha que interessante, eu também consigo utilizar aqui na sobrancelha. Então eu vou preenchendo toda a sobrancelha para não deixar esses pontos de pele. Sabe quando aparece a pele? Então seria mais nesse sentido. Lembrando que como eu estou molhando a minha sombra, depois eu tenho que deixar o produto aberto para ele secar. Aí eu posso voltar no meu quarteto natural e utilizar essa sombra aqui e vem aqui no canto. Esse leve toque no canto lacrimal ajuda a ampliar o olhar. Pronto. Para o dia a dia, esse é o olhar, gente. Então, o casual jeans é um olhar para você sair, para fazer todas as suas atividades. Você viu que é muito rápido de fazer, qualquer mulher é capaz de fazer esse look e você já fica com outro aspecto, tá bom? Então, no segundo momento, vou finalizar a pele e fazer toda a parte de blush e batom para você ver a diferença. Pessoal, então agora nós vamos fazer a parte da pele, tá bom? Eu vou optar em usar Light Skin, que aí vai dar sensação de second skin, tá bom? Sensação de segunda pele, aquela base para o dia a dia. Nesse momento, como a base ela seca rápido, então você vai aplicar sempre um pouco na mão, tá bom? Deixar aqui nessa região. Lembrando o pump também, tá, gente? Isso é super interessante na base. Sempre empurrar um pouquinho para frente e apertar. Eu vou utilizar um pincel chamado Duo Faber para não carregar. A base, sempre você testa nessa região aqui, ó, entre o pescoço e o rosto. A base ideal é a que some. Então, essa é a base ideal da Gabi, tá bom? Então, base sempre testa no rosto e não na mão, no braço. Lembrando que ao passar a base, sempre fazer movimentos para baixo. Por quê? Porque nós temos no rosto micropelos. Se você faz movimento de qualquer jeito, levanta esses micropelos e a pele não fica natural. Então sempre com o movimento para baixo. O interessante é que nesse momento você vai ver, depois da base, que os olhos dela vão realçar mais ainda. E fica mais fácil, caso tenha caído sombra, nesse momento você fazer a correção. Se você sentir necessidade, você pode passar a base até mesmo na orelha. Se você sentir que vai destoar um pouco. Não é o caso. Eu vou aplicar nessa metade do rosto para que vocês tenham uma noção com relação ao outro. Como uma base, gente, faz uma diferença gigante, porque ela uniformiza toda a pele e dá um aspecto mega natural, principalmente a Light Skin. Ela dá esse efeito natural. Tomando só cuidado com a sobrancelha, porque a gente já fez a correção com Shape Stay. Olha como o olhar agora já começa a ficar mais realçado. Gente, passar com pincel é importante. Você pode fazer movimentos circulares, principalmente nessa região da aba do nariz. Abaixo dos olhos. Pode olhar para cima, Gabi, por favor. O interessante... tem muita gente que me pergunta, Johnny, eu começo com a base ou o corretivo? Entenda uma coisa, eu passo a base e vou sentir se a pele precisa do corretivo. Porque se eu já começo com corretivo, às vezes eu deixo a minha pele carregada desnecessariamente. Porque pensa, olha a pele da Gabi como respondeu muito bem só com a base. Não há necessidade de corretivo. Em regiões que às vezes eu sinto que tem um ponto vermelho, alguma coisa, então eu dou uma realçada na base apenas. E a base já dá essa cobertura. Então, nesse sentido, o que eu posso usar o corretivo? Eu posso usar o corretivo, ao invés de correção, para iluminação, que é um detalhe muito importante. Eu vou iluminar essa região aqui. Hoje, gente, com o uso de celular, eu falo que é quase impossível alguém não ter um pouquinho de olheira que seja. Porque nós piscamos menos vezes quando usamos celular, então acaba que não irriga essa região. Então eu vou usar aqui um corretivo só, é um pouquinho só.
até para dar uma dica para vocês, ok? Mas olha que cobertura fantástica que ficou na pele dela. Eu vou até deixar só esse lado por enquanto para vocês terem uma noção de um lado com relação ao outro. Pessoal, então agora eu vou, seguindo essa mesma linha de base light, eu também vou usar o nosso corretivo Light Skin, certo? Eu vou aplicar corretivo, muitas mulheres aplicam errado, por isso que eu fiz questão de aplicar. Eu vou aplicar aqui, gente, ó. É assim que aplica corretivo e não redondinha, nessa área triangular aqui, ó, fazendo um triângulo, que a gente chama de triângulo de iluminação, certo? Agora eu vou com o dedo. Esse dedo aqui é o mais indicado porque é o que ele tem menor força. E você vai dando batidinhas. E fazendo formato de triângulo e nunca aquilo assim, passando. Porque o corretivo ele tem que fixar na região. Eu posso vir com o meu corretivo também aqui nesse cantinho para dar uma melhor definição. Uma iluminação. Porque aí corrige qualquer defeito de finalização, de acabamento. Pronto. Você vê que ele é bem leve. Então a base já deu a cobertura que nós precisávamos. Pessoal, nessa mesma pegada, então nós também vamos usar agora o pó solto Light Skin. Que cor eu estou usando nesse pó? O pó claro 2. Lembrando, gente, se eu usei base claro 2, o meu pó qual que é? Claro 2. E o meu corretivo, claro 2. É um mito essa ideia de que o corretivo tem que ser mais claro ou mais escuro. A não ser quando eu estou trabalhando com contorno, que já é uma outra fase da maquiagem, mas nesse momento é base, claro 2, pó, claro 2, corretivo, claro 2, tá bom? Só para ficar aí, para frisar essa informação importante. Como eu não quero carregar o meu pó, o que eu vou fazer? Tudo que tu não quer carregar, tu usa novamente o Duo Faber. Então, peguei um pouco do meu pó, dei a batidinha e vou selando. Selando sempre, gente. A maquiagem, isso que eu preciso que vocês de fato compreendam. Que a maquiagem precisa ser selada. Tem o princípio básico da maquiagem, tudo que é cremoso precisa ser selado. Tá vendo? Muitas pessoas me perguntam com relação à cor. Se tu pegar e colocar próximo à cor do pó com relação à base, você vai ver uma diferença de meio tom, 0,25. Não tem problema que o nosso pó é micronizado. Então, ele não vai dar uma diferença de tom. Ele vai apenas ajudar a selar. Micronizado é um pó extremamente fino, que é uma nova tecnologia de pó. Lembrando que o corretivo também tem que dar batidinhas nessa região, tomando cuidado para não carregar essa região, senão eu envelheço essa região. Pronto. Selei tanto a base, como também o nosso corretivo. Pessoal, vamos agora então para o blush. Eu vou usar o rosado, tá bom? Lembrando sempre a dica do blush, que é 2 dedos da aba da narina, passar abaixo desse ossinho, porque esse triângulo aqui, visualizem comigo, ó. Essa área triangular aqui é a área de iluminação, não é a área de blush, tá ok? Então, para baixo, sempre 2 dedos. Se o rosto, às vezes, é mais fino, separa nessa região aqui. Se você quer afinar, você pode pegar essa linha da boca. Então, vamos lá, sempre usando o pincel chanfrado. Vou pegar o meu blush, vou começar daqui, para não carregar tanto. Eu estou usando mais rosado, porque eu vou usar um batom rosado, que agora, gente, está usando muito look monocromático. Às vezes você pode utilizar sombra também como blush, tá? Olha que interessante o efeito que deu já. Fica bem marcado e natural. Lembrando que da Gabi eu finalizei sempre. Nesse momento eu vou utilizar o Beauty Glow Iluminador, certo? Eu vou usar a versão rosé. Nós temos outras versões também. Então, ele vai dar uma realçada. Eu falo que o iluminador, ele tem uma função fantástica, que é justamente tirar aquele ar de cansado. Além de ressaltar as regiões que nós queremos ressaltar, que são as regiões que privilegiam o rosto. Então, nesse momento na Gabi, eu vou só utilizar nessa região aqui, ó. Que é a região de iluminação só nesse canto. E ele já vai dar uma diferença gigante. Você está vendo que eu estou aplicando com pincéis extremamente acessíveis, que você encontra em qualquer lugar. E nós temos também os pincéis da nossa linha. Lembrando que essas batidinhas que eu estou dando é porque essa base, ela
é Light Skin. Se fosse HD, não seria recomendado, porque a HD ela não pode deixar a impressão digital. Então, o que eu estou fazendo aqui com o iluminador é literalmente preenchendo toda a região do triângulo. Se eu quiser realçar a sobrancelha, eu posso pegar o que sobrou um pouquinho e passar em cima também. Acima da sobrancelha. Pronto. E note como o iluminador também ressaltou as maçãs, ajudando na composição com o blush. Por isso que o blush ele tem que se localizar exatamente nessa região, deixando essa área para iluminação. Pessoal, então vamos agora fazer o contorno dos lábios. Ele é muito eficiente para que o batom dure mais tempo. Esse lápis é extremamente macio e nós vamos usar a versão dele nude, certo? Por ser nude eu posso passar e depois aplicar o batom de minha preferência. Só detalhe que muitas pessoas fazem, elas só contornam os lábios e elas não preenchem os lábios. Isso, gente, tem que preencher. Por quê? Porque depois tu vai tomar, sei lá, alguma coisa, um refrigerante, uma água, vai sair o batom, às vezes no copo e fica só o contorno, fica muito feio. Então você faz o contorno e preenche. Levando em consideração a moda atual de monocromático, nós vamos utilizar realmente um batom que segue a tonalidade do blush, certo? Nós temos aqui, eu estou apresentando duas versões. A versão bala, onde nós vamos usar um rosa mais aberto, certo? E também a versão que você tem mate. Nós temos também um gloss, também na mesma tonalidade, e nós temos dentro da versão batom bala a versão mate. Especificamente esse é a versão hidratante e no caso rosa choque. Eu vou optar em utilizar a versão hidratante. Por isso, eu vou me valer de um pincel de lápis. Quando tu aplica também com o pincel, você faz com que o batom dure muito mais. Outra dica para o batom durar bastante é você pegar e passar base antes, em todo o lábio. Aqui no arco do cupido tu pode preencher fazendo um X. Outra dica, se você quer realçar os seus lábios, é quando terminar o batom você aplica gloss só no centro dos lábios. Eu vou aplicar para que vocês tenham uma noção. Principalmente em momentos que você quer chamar atenção, como numa apresentação de um plano ou num palco, os lábios são muito importantes. Tem muitas mulheres que questionam se ela realçou os olhos, os lábios têm que ser mais calminho, mais nude. Não necessariamente. Você pode utilizar boca tudo, olhos, né, sombra, tudo a partir dos olhos, tudo também que a gente chama. Lembrando que sua roupa, ela também tem que vir nessa mesma direção, né? Não pode usar uma roupa muito simples. Se é boca tudo, olho tudo, é realmente um look mais marcante. Agora eu vou usar o Gloss Color Shine Rosa. Vou aplicá-lo só no centro do lábio.
Para quem tem os lábios finos, o que não é o caso da Gabi, mas só para exemplificar, para quem tem os lábios finos, você deve usar essa técnica porque ele realça, ele realmente dá uma impressão de lábios mais carnudos. Para finalizar o look, nós vamos usar Final Touch. Ele vai fazer com que a maquiagem dure muito mais tempo, tá bom? Além dele dar um brilho natural, tá? Ele fica muito bonito, gente. Então nós vamos aplicar com 25 a 30 centímetros de distância e deixar secar. Além de fazer com que a maquiagem dure muito mais tempo, ele contém camomila para acalmar essa pele, também o chá verde, que vai ajudar no detox dessa pele, e extrato de aloe vera, dando uma hidratação natural, juntamente com a silica. Então é um produto que você não pode ficar sem. Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Gabriela Dermini, Imperial Diamante da Rinodê. Tô aqui com esse muso das galáxias, o Johnny. Gente, nem todo mundo tem um Johnny em casa pra fazer maquiagem, só que a gente deu várias dicas aqui pra você fazer no seu dia a dia. As maquiagens são maravilhosas. Eu que não sei muito me maquiar, tô usando lá na minha casa e tá dando super certo. Essa make que a gente fez hoje, meninas, é pra fazer uma PN, né, uma reunião, às vezes um evento, uma reunião mensal, né, enfim, dá pra usar bastante. Beijo!